Ok, pessoal, bem-vindos aqui ao novo curso.net. Senhoras e senhores, hoje o nosso quarto encontro. Ok. Vou fazer essa aula um pouco mais curta por motivos físicos. É isso mesmo. Eu fui acometido de uma grande gripe e estou praticamente sem voz. Perfeito? Então, nessa quarta aula, vamos trabalhar a Caixa Econômica Federal. Mas, Canda, você vai trabalhar com Constituição Federal? Resposta sim. Mas Constituição cai na nossa prova? É aí que é o pulo do gato. Nós não pensamos como candidatos apenas. Nós pensamos, trabalhamos e agimos como examinador. Então, quando o examinador quer criar uma questão, seja para CESP, SEBRASP, seja para SESGRAN-RIO, FGV, FCC, ele vai na lei. E falar da Caixa Econômica nos remete à Constituição Federal. O porquê? Porque nós sabemos que a palavra-chave principal do Banco do Brasil é rural. Política rural. É o Banco do Brasil quem executa a política rural. A política governamental rural. Legal. Bom, se a palavra-chave do Banco do Brasil é política rural, qual seria então a palavra-chave da Caixa? Qual seria a palavra-chave para distinguir Caixa de Banco do Brasil? Note, a Caixa eu tenho que política social. Então, quando um governo cria uma política social, quem executa a política social para o governo? Resposta, a Caixa. Quando o governo criar uma política agrária para o Brasil, quem executa? O Banco do Brasil. Então, note, veja, o governo cria o FIES, quem executa? A Caixa. O governo cria a Minha Casa Minha Vida, quem executa? A Caixa. Nós temos o FGTS, quem executa? A Caixa. Só que tudo isso está no artigo 6º da Constituição, quando se fala em direitos sociais. Os direitos sociais estão no artigo 6º da Constituição Federal. E é um artigo curto que eu trago aqui agora para vocês. Veja, vamos lá. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer. Não vai confundir com laser, hein? Ô louco, Canda, é. Certa vez, em um vestibular da FUVEST, o tema da redação fala sobre o lazer. A maioria não, mas metade escreveu sobre o laser, ok? Então o laser é com S. O lazer, a segurança, a previdência social, a maternidade e a infância, assistência aos desamparados. Espera aí que tá muito grande aqui o zoom, deixa eu tirar um pouco o foco para vocês aqui. Aqui, ó, deixa eu ficar melhor agora aqui, ó. Espera aí. Aqui. Pera lá. Tá aqui, ó. Artigo 6º. Perfeito. Legal. Também ainda não ficou bom, né? Então, peraí, deixa eu diminuir mais o zoom aqui ainda, hein? Vou pôr aqui 100. Aí. Artigo 6º. Agora vamos ver na tela se ficou bom. Quase, né? Enfim. Você pode abrir aí no seu... Aqui ficou bom. Aqui não, mas aqui ficou bom. Aê. Mas ficou pequeno. Então, peraí. Peraí que o Canda vai arrumar pra vocês, mano. Aguenta aí. Tamo na febre, tá ligado? O importante é a aula. Aqui. Artigo 5º, artigo 6º. Agora vai. Tá lá. Eu tenho os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Assistência aos desamparados, por exemplo, eu estou falando do quê? Estou falando do Bolsa Família. Vamos dar assistência àqueles que necessitam. Legal? Quando eu falo da moradia, eu tenho o quê? Minha Casa Minha Vida. Quando eu falo de seguro-desemprego, a Caixa é quem executa. Ok? Então, dica de ouro. Para você diferenciar Caixa do Banco do Brasil, você vai utilizar palavras-chave.
Caixa executa as políticas sociais, enquanto o Banco do Brasil é o responsável por executar a política rural. Ok? Bacana? Legal. Vamos em frente então para a nossa apostila. Doutores, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal criada em 1861, atualmente vinculada ao governo federal e sujeita à supervisão do Banco Central e de órgãos de controle como o TCU. Então, Canda, o que é importantérrimo aqui, doutores, é uma empresa pública federal. Logo, não posso confundir essa empresa pública com o quê? Peraí. Não posso confundir a empresa pública, que ela é 100% pública, com o BB. Então, CEF é diferente do BB. BB SA. Por que, Canda? Porque o BB trata-se de uma sociedade de economia mista, enquanto a Caixa é uma empresa pública. Ok. Logo, a Caixa ela é uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Lembra? Por que mesmo, Canda? Porque se ela compete em mercado, ela é pessoa jurídica de direito privado. Isso é pegadinha. O Sebrasp adora. Ele vai querer confundir Caixa, empresa pública, 100% pública, pessoa jurídica de direito público. Não, tá errado. A Caixa é empresa pública, 100% de capital público, pessoa jurídica de direito privado. E o Banco do Brasil, SA. Então trata-se de sociedade de economia mista. Eu consigo comprar ações e vender ações do Banco do Brasil na Bolsa. Não consigo comprar ações da Caixa, porque a Caixa é uma empresa pública de capital 100% público, pessoa jurídica de direito privado. Já que estamos aqui, e a repetição é a mãe da aprendizagem, me remeto às autarquias. Para nossa prova é importante estudar Banco Central e SUSEP, não é? Banco Central é autarquia? Resposta sim. SUSEP é autarquia? Resposta sim. Minha mulher trabalha no INSS, Canda. É uma autarquia também. Só que esses três menininhos são pessoas jurídicas de direito público, porque elas não competem em mercado. É assim que você guarda para gabaritar. Fechou? Legal. Está organizada conforme o Decreto-Lei 759, de 12 de agosto de 1969, e exerce atividades típicas de banco comercial, como captação de depósito à vista, concessão de crédito e prestação de serviços financeiros. Todo esse eu grifo e transporto para o caderno de resumos. Por quê, Candão? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui só, peraí. Aqui, né? Peraí. Por que eu sempre apanho pro negócio? Aê. Acho que é aqui. Aí. Olha só, doutores. Veja. Ela se assemelha ao banco comercial. Logo, ela faz tudo que um banco comercial faz. Como, por exemplo, captação de depósito à vista, concessão de crédito, prestação de serviços financeiros. Ok? Mas aproveita, puxa uma seta aí e escreva o seguinte, que a Caixa, ela executa a política social do governo federal. Ela é responsável por executar a política social do governo federal. Tudo isso no caderno de resumos. A sua prova estará no caderno de resumos. Ok, vamos em frente. A Caixa desempenha um papel estratégico, priorizando o financiamento a programas e projetos nas áreas de habitação. Exemplo, Minha Casa Minha Vida. Ok? Exemplo, Minha Casa, que cai na tua prova, Minha Vida. Na Caixa, por exemplo, vem no edital. Ainda, infraestrutura urbana, educação, saúde, assistência social, saneamento básico. Canda, então aqui temos todos esses como um exemplo de direitos sociais.
direitos sociais que estão lá no artigo 6º da Constituição. Ok? Também opera com crédito direto ao consumidor, empréstimos sob penhor, crédito consignado, além de ser a operadora oficial das loterias federais por delegação da União. Também grifa, doutores. Legal? Tem que grifar. Operadora oficial, operadora oficial das loterias por delegação da União. Então eu vou jogar na Mega Sena, não existe Mega Sena do meu estado, do meu município. A Mega Sena sempre será o quê? Da Caixa em âmbito federal. A instituição é responsável pela gestação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e pela execução de diversas políticas públicas federais, como o programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa integra também o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e o SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Então aqui eu grifo o quê, doutores? É responsável pela gestão do FGTS e pela execução de diversas políticas públicas federais. Pronto. Aí você vai lembrar do artigo 6º, porque quando acabar essa aula, o artigo 6º é curto. Você vai ler por mais 3 vezes o artigo 6º, porque a repetição é a mãe da aprendizagem, decorou, guardou, gabaritou. Ok? Legal. Doutores, atualmente não existem mais caixas econômicas estaduais em funcionamento no Brasil. Pense como examinador, já pensei. BBSA, Sociedade de Economia Mista. Legal. BBSA, Sociedade de Economia Mista. Caixa, empresa pública. Aqui, se ela é SA, ela tem público e privado. A Caixa não. A Caixa só capital, 100%, perdão, público. Porém, ambas menininhas, né, tanto Caixa quanto o Banco do Brasil, são personalidade jurídica, pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Você já é um nerd de conhecimentos bancários, sabe que elas são diferentes, por exemplo, do Banco Central, que é uma autarquia. Porque o Banco Central é pessoa jurídica de direito público. Perfeito? Para gabaritar, doutores. Tem que guardar as palavras-chave. Fechou? Legal? Ok? Nossa, vamos em frente. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Batata. Toda vez que o examinador pedir BNDES, ele vai querer confundir o candidato com sociedade de fomento, vai querer confundir o candidato com os bancos estaduais de desenvolvimento. E aí, você, ao estudar o BNDES, tem que estar craque em diferenciar sociedades de fomento dos bancos de Estado de Desenvolvimento. São 3 menininhos na qual o examinador trabalha para confundir o candidato. Perfeito? Então, sem perder tempo, veja. Fundado em 20 de junho de 1952, empresa pública federal, então, sabemos que o BNDES é igual à Caixa na sua personalidade, na sua criação. BNDES e Caixa são empresas públicas, capital 100% público, vinculado ao Ministério da Fazenda, sendo o principal instrumento do governo federal, único acionista para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. O sistema BNDES é formado por 3 empresas. O BNDES e suas subsidiárias, a BNDES Participações SA, que atua no mercado de capitais, e a Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME, que sempre apareceu em prova, FINAME. Ele sempre coloca a questão FINAME com crédito rural, dedicada ao fomento da produção e da comercialização de máquinas e equipamentos. Então, FINAME sempre aparece dentro do tema crédito rural, ok? Quando eu chegar em crédito rural, vou falar de novo sobre FINAME. Vamos chavar, né, destrinchar aí o que é o FINAME. Pensa como examinador.
O sistema BNDES de fato inclui BNDES, empresa pública, capital 100% público, BNDES SPAR, aí eu tenho aqui uma SA, tá aqui, perfeito, e o FINAME, que é para compra dedicada a fomento da produção, comercialização, máquinas e equipamentos. FINAME é questão dada em crédito rural. Pense como examinador. BNDES, ele atua em âmbito nacional e ele é da União. BNDES, pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Empreendedor, ok? Agência de fomento. Elas atuam nos estados. Elas têm micro, médio e pequeno empreendedor. Micro, médio e pequeno empreendedor. E os bancos de desenvolvimento também atuam nos estados e atuam com grande, médio e pequeno. Grande, médio e pequeno empreendedor. Então, a agência de fomento, ok, é a menorzinha. É aquela que o Estado tem para ajudar ali, pessoalmente, aquele micro, pequeno ou médio empreendedor. Perfeito? Quando eu falo em BNDES, eu penso em lato sensu. Detalhe. Não é comum eles pedirem questão sobre o conceito do BNDES em prova da Caixa e Banco do Brasil. Não. Mas o BNDES sempre aparece no Banco do Brasil, muito mais no Banco do Brasil, devido à linha FINAME. E o FINAME está vinculado ao crédito rural. Ok? Então nós vamos voltar a falar de BNDES dentro do tema crédito rural. Bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento são IFs controladas pelos governos federais. Opa, já sabemos dessa informação. Transporta para o caderno de resumos. E tem como objetivo precípuo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo prazos, de programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado. Ok? Então, o Banco de Desenvolvimento trabalha para aquele Estado. Ok. As operações passivas são depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debêntures e de títulos de desenvolvimento econômico. Tudo isso eu vou falar aonde, doutores? Tudo isso dentro de crédito rural. Diferenciar cédula pignoratícia de hipoteca, de penhor e etc. Perfeito? As operações ativas são empréstimos e financiamentos dirigidos prioritariamente ao setor privado. Note, prioritariamente não significa que é apenas para o setor privado. CESP gosta, FCC não dá bola. Ok? E Cesar Rio também não. Devem ser constituídos sob a forma de SA, com sede na capital do Estado, que detiver seu controle acionário, devendo adotar obrigatoriamente e privativamente em sua denominação social a expressão Banco de Desenvolvimento. Pense como examinador. Número reduzido de bancos estaduais formais. Hoje, oficialmente, existem apenas 3 bancos estaduais de desenvolvimento. O BDMG, de Minas Gerais, o BANDES, que é o do Espírito Santo, e o BRDE, aqui da região sul. Ok? Bancos de investimento. Só que, doutores, eu vou encerrar aqui e volto na próxima aula a partir de bancos de investimentos, porque eu realmente não tenho mais voz, não consigo respirar. Perfeito? Veja se até amanhã eu já gravo e posto para vocês, então, essa aula aqui de bancos de investimentos. É isso, doutores. Os abraços também eu deixo para a próxima aula. Para quem ainda não baixou a apostila da aula 1, 2, 3 e 4 agora, clica aqui que receberá no seu e-mail. Ok? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Peço desculpas pela minha voz. Eu não consigo respirar, eu estou segurando a tosse. E aí eu não fico concentrado e cai a qualidade da aula. Então, melhor parar aqui. Ok? Mas, antes, eu gostaria que você fizesse a leitura por 3 vezes do artigo 6º da Constituição e em seu caderno de resumos colocasse as palavras-chave de BNDES, pequeno, médio e grande, sociedade de fomento, micro, pequeno e médio, e de bancos de desenvolvimento, pequeno, médio e grande, só no Estado. Bacana? São as palavras-chave para diferenciar. E voltando para a Caixa, saber que os programas sociais são executados pela Caixa, enquanto os programas agrários ou rurais
obviamente, são executados pelo Banco do Brasil. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau!